Olá, eu sou o professor Marcelo Vaz e hoje vamos ter mais uma aula da história da alimentação. Eu falo hoje de um dos maiores, se não o maior nome da culinária de todo o século XIX. Marie-Antonie de Carême, ou Antonie de Carême, ou só Carême em português. A sua importância é tamanha que Carême foi considerado o rei dos cozinheiros e o cozinheiro dos reis. O seu savoir-faire, que até então escondido nas mansões, nos palácios da aristocracia francesa, Carême foi de fato o primeiro a difundir, a elevar a arte culinária quase que como uma ciência. Como um maestro, ele inventa o famoso vol au vent. Não sei se vocês conhecem, vol au vent é uma espécie de um copinho feito com massa folhada, onde você coloca ali diversos recheios e é uma preparação muito famosa e conhecida da culinária francesa. Além disso, ele cria e desenvolve diversos tipos de molho, estabelece regras de cozinha, como os movimentos apropriados, o tempo de cozimento ideal, enfim. Ele lança as bases da gastronomia moderna. Carême veio ao mundo em 1784, num casebre em Paris. Cresceu num meio muito pobre, de barracas, de escombros. Foi abandonado pelos pais com apenas 8 anos de idade, no auge da Revolução Francesa. Porém, ele foi muito esperto, muito curioso e trabalhador. Quando realmente eclode a Revolução Francesa, ele consegue se empregar num restaurante relativamente simples em Paris, mas rapidamente ele consegue aprender os rudimentos do ofício de cozinheiro. Aos 13 anos, ele entra como aprendiz já num estabelecimento bem famoso do confeiteiro Sylvain Bailly, que é uma das melhores casas de Paris de confeitaria. Ali naquela casa, ele passa a modelar as tortas, inspirando-se nas famosas arquiteturas da época. Lança-se então naquilo que faria sua glória, confeitos em estilo barroco, esplêndidas e complicadas composições em pasta de amêndoa, em nougat. Carême foi então de grande importância, pois ele não apenas elevou a profissão dos chefes, mas foi muito cortejado tanto pela realeza como pelos novos ricos da época. Ele também criou inúmeros livros ilustrados que colocaram de forma impressa os primeiros relatos bem detalhados da então cuisine classique, a clássica cozinha francesa. Carême participou na eclosão da alta gastronomia francesa, como eu disse, quando a Revolução em si empurra para o exílio os aristocratas, os nobres franceses, o que forçou os seus cozinheiros, então, a abrirem restaurantes na cidade de Paris. Na cozinha do século XIX foi uma cozinha de grandes mudanças técnicas e progressos significativos para a cozinha profissional. Entre outras coisas, o Carême reformou a feitura dos molhos base até então, estabeleceu 3 tipos básicos como fundamento, que a partir deles foram se criando várias variações de molhos. Graças a Carême, a cozinha francesa, mais ainda do que no século anterior, vai dominar a cena europeia. Ela difunde-se tanto por meio de uma corrente constante da criação dos livros de receitas, como pela migração dos cozinheiros franceses para os palácios, para os palacetes do resto da Europa. Quer dizer, um nobre de outro país, para demonstrar a sua sofisticação, ele passa a ter quase que obrigatoriamente ter um cozinheiro francês dominando a sua cozinha.
Então, esse texto que eu vou enviar para vocês, ele fala muito da figura do Careme e também, como destaque, né, em todo o século XIX, mas fala também que se Careme é o mestre do século XIX, fala um pouco também do início, que nós veremos aí nas próximas aulas, de um outro grande nome, que é Auguste Escoffier. Escoffier, então, quer dizer, se Careme domina todo o século XIX, Escoffier vai ser o grande nome a dominar as cozinhas do século XX, até o chamado advento da Nouvelle Cuisine, que aconteceu na década de 1960. Para você ter uma ideia, o Guide Culinaire de Escoffier, que foi feito em 1903, foi durante décadas o principal texto utilizado na formação de novos chefes. Ele próprio, Escoffier, foi chefe do Hotel Ritz, em Paris, um famoso e tradicional hotel que existe até hoje, e mais tarde ele vai para Londres, onde se torna também o chefe do Hotel Savoy de Londres, que é também um hotel ícone da hotelaria mundial. Para a nossa aula de hoje, eu vou enviar esse texto, como eu falei, que fala da importância do Careme, fala também do aumento das chamadas salas de jantar, quer dizer, o início dos restaurantes na França e no mundo, e fala também da mudança dos horários das refeições, o quanto esses séculos foram importantes, inclusive para a mudança desses horários, vindo ao que é feito até hoje, certo? Hoje encerra o nosso conteúdo do primeiro bimestre, conforme eu venho falando nas outras aulas, conforme eu divulguei o novo cronograma para vocês. Na nossa próxima aula, sexta-feira que vem, vai acontecer a nossa primeira prova, a primeira VA, certo? Ao final desse texto que eu vou enviar para vocês sobre o Careme, existe um questionário, que é a atividade de hoje. Vocês vão responder apenas 5 questões, cujas respostas são todas de fácil localização, lógico, para aqueles que lerem o texto que eu vou enviar, ok? Para o próximo bimestre, para o início do próximo bimestre, além de continuar falando de cozinha internacional, da história da cozinha internacional, vamos abordar o advento, como eu disse, da Nouvelle Cuisine, que foi uma revolução nas cozinhas profissionais de todo o mundo. E vamos também iniciar os nossos estudos da história da alimentação brasileira, nossa alimentação. Então, como forma de fazermos uma pequena introdução nesse universo da nossa gastronomia nacional, é uma gastronomia que é formada por muitas influências, eu vou disponibilizar também um artigo que foi produzido por 3 professores da Unicamp, uma famosa universidade, e que traz para vocês um pouco dessas influências e dos regionalismos que compõem a nossa cultura, a nossa culinária brasileira, tá? O título desse artigo é Influências Culinárias e Diversidade Cultural da Identidade Brasileira. Fala sobre imigração, regionalização e as nossas comidas em geral. Então é isso para a aula de hoje. Esses dois materiais que eu vou disponibilizar para vocês. Como sempre, me coloco aqui à disposição para tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham, tanto nos textos quanto nas atividades, também para sugestões e reclamações, tá? Falem comigo. Tenham todos uma ótima noite, um ótimo final de semana e até a nossa próxima aula. Obrigado pela atenção. Um abraço.